moças e moças! Tudo bom? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Carol e eu sou professora de Geografia do Núcleo de Estudos Tartarugas. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre modelos produtivos. Sim, gente! Um assunto que eu acho massa, que eu amo dar aula sobre ele. Todo ano, minha primeira aula é sobre esse assunto. Então, já fica ligadinho até no final do vídeo e vem ver comigo! 1, 2, 3, come on! Hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem breve pra vocês, porque eu quero que vocês entendam rápido, no menor tempo, da melhor maneira possível. Então já deixa aí pra mim nos comentários o que foi que vocês acharam do vídeo, o que é que eu posso melhorar pra vocês, tá bom? Então vamos lá! Não tem como a gente falar de modelos produtivos sem falar de revolução industrial. É tipo assim, indispensável, porque uma coisa tá ligada com a outra. Ah, Carol, você vai dar aula de história? Não, não vou dar aula de história. Foco na geografia. Não que eu não goste de história, mas foco na geografia. E eu quero saber aí, quem sabe o que é revolução industrial? Meu Deus, que saudade dos meus alunos me respondendo. Bem, gente, Revolução Industrial bem ridiculamente resumida aqui pra vocês. Revolução Industrial foi basicamente quando o homem descobriu as máquinas, quando o homem inventou as máquinas, quando eles começaram a usar o carvão para fazer a água vaporizar, para fazer o vapor da água, e aí ele descobriu que assim as máquinas funcionavam. Então vê que massa! Isso revolucionou no século XVIII, porque a galera lá na época era tudo artesão. Então eles faziam as coisas tudo na mão. E isso demorava muito tempo e precisava de muita gente. E era muito cansativo, era um processo intenso assim. E eles descobriram que a máquina funcionava no vapor com o carvão. Então, na primeira Revolução Industrial foi começado o uso do carvão para poder ligar as máquinas, e isso revolucionou geral, como eu já falei. E onde teve essa revolução? Lá na Inglaterra. Porque a Inglaterra foi a pioneira? Porque a Inglaterra era rica na época. A Inglaterra era muito rica na época porque ela vinha juntando capital, ou seja, ela vinha juntando dinheiro há muito tempo. Os burgueses, ou seja, a população rica da Inglaterra, eles bancaram muito piratarismo, ou seja, aquela galera que saqueava navio, sabe? Tudo a Inglaterra bancava, meu filho. A Inglaterra tinha muita comercialização, era muito boa de comércio, ou seja, a Inglaterra, ela tinha uma estrutura, ela tinha capital, e ela começou a ter mão de obra, sabe quando? Quando a burguesia começou a cercar as terrinhas onde os camponeses moravam. Eles chegaram lá e disseram: ó, essa terra aqui é minha, sai todo mundo, lavra. E aí a galera fez: e agora? Eu vou ter que ir para a cidade. E aí aconteceu o êxodo rural. Todos os camponeses tiveram que abandonar suas casas e ir para a cidade. E aí quando chegou lá na cidade, eles não tinham do que sobreviver. Então eles começaram a trabalhar nas fábricas por salários michurucos. Trabalhava homem, mulher, criança, trabalhava todo mundo, ganhando bem pouco. Não tinha lei nenhuma salarial, não tinha nada, assim, nada. E eles começaram a trabalhar lá, e a burguesia cresceu muito com isso, até que teve a segunda Revolução Industrial, que foi quando entrou o petróleo, ou seja, a galera começou a não usar mais o carvão e começou a usar o petróleo. Ah, Carol, mas você tá falando muito de história, blá blá. Agora começa a geografia. Como é que entra isso aí? Na fábrica, como eu disse a vocês, os camponeses vieram de bolo e trabalhavam de todo jeito. Então era muita gente fazendo muita coisa, tudo desorganizado. Até que chegou um carinha chamado Frederick Taylor. Ele era um administrador, esse Frederick Taylor. Porque, vê só, gente, hoje a gente vai falar sobre o quê? Fordismo, toyotismo e taylorismo. Se você parar pra olhar, Fordismo, toyotismo é o quê? São marcas de carro, né? Ford, Toyota, você lembra de Ford, Toyota e tudo mais. Mas taylorismo, eu nunca comprei um Taylor. Alguém já comprou? Tipo, já chegaram pra vocês e disseram: olha aqui, comprei um Taylor vermelho, ele tem vidro elétrico.
Ninguém faz isso, porque não existe. O Taylorismo, ele vem de Frederick Taylor e esse cara era um administrador de empresas. Os outros, como vocês vão ver mais na frente, eram donos de empresas automobilísticas. Esse cara não, esse cara ele era um administrador. Então Taylor chegou lá e fez... Mano, isso aqui tá uma bagunça. Que zona é essa? Ninguém consegue trabalhar aqui não, minha gente. Vamos organizar. Eu sou um administrador, vou administrar isso aqui agora. Então, ele começou a racionalizar o trabalho. Ele começou a racionalizar a produção. Como ele fez isso? Vê, eu, Carol... Eu fazia, vamos supor que eu estou fazendo um guarda-roupa. Então, eu, Carol, fazia todo o processo do guarda-roupa. Eu pegava o parafuso, eu fazia o parafuso. Do parafuso, eu botava na porca. Da porca, eu pegava a porta, montava a porta e montava o guarda-roupa todinho. Isso demorava muito. Por quê? Porque eu era ótima em fazer parafuso, mas eu era péssima em enfiar o parafuso na porta para poder a porta ficar fechando direitinho. A porta não fechava, a porta caía, era horrível. E aí eu tinha que parar toda vez, tirar o parafuso da porta. Isso eu perdia muito tempo, então o Taylor chegou e faz: Carol, para com isso, tu não vai mais fazer porta. Tu é muito boa em parafuso, então começa a fazer só parafuso. Porque se tu fizer só parafuso, tu vai fazer muito parafuso muito rápido. Então, ele começou a otimizar a produção. Ele começou a pegar cada um que faz de melhor para fazer somente o que faz de melhor. Então, Larissa era muito boa em fazer porta. Larissa é minha amiga imaginária que eu acabei de criar aqui na minha cabeça. Larissa era muito boa em fazer porta, então ela chegava e fazia só as portas. Ela só pegava a porta que já estava, sei lá, com parafuso e botava ela lá no lugar e ela fechava bonitinha. Enquanto eu, Carol, que era muito boa em fazer parafuso, apenas fazia o parafuso. Então, ele racionalizou a produção, ele otimizou o trabalho e ele fez o quê? A hierarquização da produção também. Ele criou um chefe. Agora vai ter um chefe para organizar tudo que vocês fazem. Já que cada um tem sua função, tem um chefe para ver se vocês estão fazendo a função de vocês direito. E esse chefe, ele vai estar com um cronômetro. Por que eu dividi isso aqui? Para esse babado ficar rápido. Então, eu quero que fique rápido. Então, o chefe, ele vai estar aqui, ó. Bora, Carol, parafuso, minha filha. Você consegue fazer mais rápido. Bora, bora. Ó, a Larissa já botou 2 portas, enquanto tu só fez um parafuso. Bora, 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 mais rápido. Então, eles começaram a dar dinheiro, a dar bônus salarial, a dar prêmios pra galera que conseguisse trabalhar mais rápido. Tinha eu, João e Marcelo fazendo parafuso. Se Marcelo fizesse 3 parafusos e eu só fizesse 1 parafuso em 2 segundos, Marcelo ganhava o prêmio. Então, assim, ele conseguiu organizar e racionalizar a produção. Então, vamos lá. Isso, com certeza, vai cair na sua prova do Enem. Anota aí. Otimização e a hierarquia de trabalho e também a cronometragem e racionalização da produção. Isso com certeza vai cair na sua prova do Enem. Agora bora para a próxima etapa. Aí chegou lá Henry Ford. Henry Ford, ele não era um administrador. Ele era um empresário, ele era um empreendedor. E o que é que empreendedor quer? Ganhar dinheiro. Se eu tenho um negócio, eu quero que esse negócio dê certo e eu quero ganhar dinheiro, obviamente. Não estou investindo, eu quero lucro. E aí, ele fez, beleza, tá tudo organizado, tá tudo lindo. Taylor, cara, um beijo, você é maravilhoso, mas eu quero que seja mais rápido. Eu quero que funcione mais rápido, porque eu quero fazer mais carro e eu quero ganhar mais dinheiro. Então, o que foi que Ford fez? Ele botou aquelas esteiras, sabe aquelas esteiras de fábrica? Então, foi ideia dele. Ele botou as esteiras de fábrica, por quê? Porque enquanto a Larissa, lembra da Larissa, ela fazia o quê? Ela colocava portas e eu fazia o quê? Eu botava os parafusos. Quando eu terminava de botar todos os parafusos, eu tinha que ir lá na Larissa para levar os parafusos para ela. Então ela ficava, bora, Carol, parafuso, minha filha, traga a porta aqui, eu preciso botar. E isso demorava. E aí, o que foi que Ford fez? Ele fez, Carol, quando tu terminar de botar o parafuso, tu bota na esteira, que a esteira vai levar a porta pra Larissa. E lá ela bota na esteira e continua o processo. Então, ele criou essas esteiras para o trabalho ficar mais rápido. E com isso, surgiu o quê? Surgiu a alienação. A alienação produtiva. Por quê?
Eu só sabia fazer uma coisa, parafuso. Meu trabalho era pegar o parafuso, fazer o parafuso, botar o parafuso na esteira e tchau. Quando o guarda-roupa tava montado, quem fez a gaveta? Quem botou as portas? Quem deixou o guarda-roupa em pé? Eu não sei, porque meu único trabalho era fazer a bexiga do parafuso. E aí, no final das contas, as pessoas ficavam alienadas, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Claro que dizer que elas não sabiam o que eles estavam fazendo, é óbvio que elas sabiam. Se eu estou trabalhando numa empresa de carro, eu sei que eu estou fazendo carro. Mas elas não sabiam como esse carro era feito. Ela apenas sabia o que ela fazia, sabe? Então elas ficavam alienadas. E uma coisa massa do Fordismo também é que ele é classificado também como um modelo de consumo, não apenas como um modelo de produção. Por quê? Porque, como eu falei, Ford era um empreendedor e ele queria dinheiro, beleza? Então, ele começou a produzir muito. Ele produzia muito, ele tinha pátios cheios de carros, ele produzia demais e ele precisava de gente para comprar tudo isso. Então, o que foi que ele fez? Eu vou aumentar o salário dos meus empregados e eu vou dar também aos meus empregados um final de semana livre para ele sair, para ele passear com a família. Mas é porque Ford era bonzinho e pensava nos empregados? Não. É porque ele sabia que com o dinheiro e com o tempo para passear, a galera ia fazer o quê? Comprar os carros para poder passear com a família, agora que ele tinha dinheiro. Então, ele começou a aumentar o salário da galera, a dar folga pra galera e a produzir em massa. Então, o Ford T, na época, ele só não foi mais vendido que o Fusca. Na Segunda Guerra Mundial, o Fusca passou o Ford T, mas o Ford T, antes da Segunda Guerra Mundial, era o carro mais vendido de todos, assim. Ele foi muito vendido, porque como era muito produzido, ele chegou a custar muito barato, menos de $300 na época. É comprado o Ford T. Então, vamos lá. Característica do Fordismo. Anota aí que isso também vai cair na sua prova. Se cair o Fordismo, com certeza vai cair. Introdução das esteiras, lugar fixo dos trabalhadores, alienação do processo produtivo, sistema de consumo e a produção em massa. E então chega na segunda metade do século XIX. Vê comigo, a primeira revolução industrial foi no século XVIII. Henry Ford começou lá, no comecinho do século XIX. Agora já no final do século XIX surge um cara Toyota. Ele saiu do Japão para os Estados Unidos. Ele foi lá em Detroit para saber o que é que Ford fazia, o que era tão bom. E aí ele viu tudo lá, ele analisou tudo, mas ao invés dele copiar, ele voltou dizendo: acho que não é tão bom assim, hein? Eu acho que eu posso fazer melhor. E aí ele voltou pro Japão dizendo: primeiro, eu não tenho tanto pátio como tem lá nos Estados Unidos para lotar de carro, eu não tenho tanto espaço aqui no Japão, eu já não posso produzir em massa assim. Segundo, eles produzem demais, então vende muito, mas fica muito lá nos pátios também. Então eu não preciso disso, já que eu não tenho espaço, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer diferente. E aí que entra a pesquisa de mercado. Toyota faz, eu vou ver o que a galera tá querendo, eu vou ver a demanda. Então ele analisa a demanda, o que é que o consumidor quer, e ele começa a produzir o que o consumidor quer na hora que o consumidor quer e em quantidade que o consumidor quer. Então a pesquisa de mercado é muito importante, foi muito importante. E assim, o toyotismo, ele é usado até hoje. As empresas automobilísticas, elas são essencialmente toyotistas, porque eles fazem realmente o que o consumidor quer. Então, com isso, ele não tem muito gasto na produção e ele consegue agradar mais. Se ele agrada mais, ele faz o quê? Ele vende mais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem muito mais gente no mundo com condição de comprar um Palio do que com condição de comprar um Porsche. Por exemplo, um Porsche é caro pra caramba, enquanto um Palio já é um preço mais acessível. Então, o que vocês veem mais nas ruas por aí? Palio ou Porsche? Palio, né? Porque não adiantaria o empresário mandar fazer 1 milhão de Porsche, porque não iria vender tanto quanto Palio. E além disso, outra característica muito forte do toyotismo, só para terminar, é a
terceirização do trabalho. Ou seja, Toyota pensou, poxa, se eu posso botar alguma empresa de França para fazer buzina, porque eles fazem buzina melhor do que eu encomendo as buzinas dele, ele manda a buzina pra mim, eu encomendo o pneu da Itália, porque a Itália faz pneu melhor que eu, e aí eu faço o que? Aqui eu monto e vendo, então, a terceirização. Então, o toyotismo, ele é a mais usada, como eu falei pra vocês, e as características principais são produção só do necessário, pesquisa de mercado, terceirização e qualidade do produto. Tudo certo, minha gente. Deu pra vocês entenderem tudo direitinho. Deixem muito feedback aqui pra mim, que eu preciso muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo.